nesse universo mental. Então, fica aqui o convite para que vocês que estão me ouvindo façam essa reflexão. A sua mente agora está onde? Está em algum lugar ou está aqui? Nós falamos já sobre feridas emocionais, falamos sobre a diferença entre ansiedade e depressão, mas Davi, como é que eu posso olhar e cuidar disso na minha rotina, no meu dia a dia? Pessoal, a nossa vida ela existe através das relações. Então, tudo que a gente faz, existe alguém envolvido, nós e alguma outra pessoa. Então, olhe para as suas relações, as relações de trabalho que você estabelece, mas especialmente as relações na sua família. Se você é esposa ou marido, se você é filho, ou se você é pai ou mãe, olha para a qualidade das suas relações. Elas com certeza vão mostrar para você muito do que você pode cuidar de você nesse momento. Então eu conheço pais muito irritados, esposas muito incomodadas, né? Chefes extremamente autoritários, porque muitas vezes nesses momentos das vidas dessas pessoas existe algo que está acontecendo que nem ela mesma percebe. Então, ouça o seu companheiro, a sua companheira, observe o seu filho, os seus colegas, para que você possa ter um sinal, um termômetro de como é que você está aí nas suas relações. Eu gosto muito de trazer a ideia de que uma pessoa que mora em cima da montanha, ou seja, aqueles ermitões, aqueles monges, eles vivem uma ideia do que é a vida. Mas a vida real é essa no qual a gente vive em sociedade. E por isso que a gente se conhecer é uma grande meta para a vida. E a gente se conhece muito nas relações com as pessoas, através das discussões de relacionamento que a gente vive, através das descobertas que os nossos filhos nos trazem. E esse é um processo para a vida inteira. Então, se você tem o objetivo de melhorar a si próprio, melhorar a sua relação com o mundo, observa como estão as suas relações com as pessoas mais importantes da sua vida. Aí sim você vai ter um termômetro do que você pode ajustar na sua jornada. Já falamos sobre muitos assuntos e uma coisa que eu gostaria de trazer de reflexão para vocês que estão ainda me ouvindo, que estão presentes aqui nesse vídeo, é sobre a diferença entre controlar e entender. Eu recebo muitas pessoas na minha clínica falando assim, Davi, eu quero controlar as minhas emoções. E eu faço essa contraproposta. Tá, mas me fala uma coisa que você realmente controla na vida. E muitas vezes as pessoas não conseguem encontrar algo que de fato elas conseguem controlar. Pensem vocês que estão aí me assistindo. Se a gente for tentar controlar alguma coisa, nunca vai sair do jeito que a gente quer. A gente não controla os nossos bichinhos, os nossos filhos, a gente não controla os nossos chefes, os nossos colegas de trabalho, a gente não controla a natureza. Se nós pudéssemos controlar o vento, a chuva, as marés, a gente estaria dominando, né, muitas coisas e resolvendo muitos problemas, mas não é isso que acontece. Então, quando a gente percebe que ao invés de tentar controlar as coisas, a gente pode partir para um princípio de entender as coisas. Isso se torna mais humano e mais justo. Nessa sociedade de alta performance, a gente tem que ter alta performance em tudo na vida, essa ideia de controle é muito bem vendida. Mas na maior parte das vezes a gente se frustra demais quando a gente percebe que a gente não controla os nossos parceiros, os nossos trabalhos e as coisas que acontecem na vida. Se pudéssemos controlar a pandemia, a gente já teria parado com tudo isso há muito tempo atrás. Então, se a gente não consegue controlar, nós podemos entender. E aí a gente aplica isso também para as nossas emoções. Não dá para controlar a raiva ou controlar o medo, mas nós conseguimos entender a raiva e entender o medo. Se a gente faz isso, a gente se torna o cientista da gente mesmo. Nosso corpo é o nosso laboratório de estudo. E para a gente poder ser um estudante da gente mesmo, a gente precisa fazer algumas pausas. Então, quando você sentir um acesso de raiva, ou de tristeza, ou de medo muito intensos, permita olhar para essa experiência sem julgamentos. Perceber como é que a raiva aparece, como é que o medo surge. E quando ele surge, o que eu posso fazer para cuidar dessa raiva, desse medo ou dessa tristeza? Muitas vezes as pessoas, e eu posso dizer pela minha própria vida, a gente se descontrola ou a gente às vezes é pego por um acesso de choro ou de raiva porque a gente nem percebe quando essas emoções começam a brotar no nosso corpo. E quando a gente se vê, a gente já está num ataque de fúria
ou de pânico. Então, se a gente adota essa postura investigativa, de entendimento sobre as nossas emoções, a gente pode perceber quando elas chegam e tomar atitudes mais ajustadas, mais inteligentes, mais saudáveis para quando essas experiências acontecem. Então, vocês que estão me ouvindo e estão se identificando com esse conteúdo, pensem, eu estou aqui tentando controlar as coisas ou eu estou tentando entender o que acontece da pele para dentro? E esse é o meu convite para você aqui hoje. Você ser um observador, um cientista de si mesmo. Se nós falamos de controle e a diferenciação para entendimento de si próprio, a gente caminha para uma ideia muito natural e saudável, que é de autoaceitação. Quando a gente aceita como nós somos, como o mundo é, nós temos muito mais liberdade, muito mais autonomia de poder fazer escolhas e de mudar ou de continuar com o que nós desejamos. Muitas vezes, pessoal, pessoas com quadros de ansiedade, depressão, transtornos obsessivos compulsivos, elas têm uma grande dificuldade de aceitar alguns fatos da vida. Eu conheço pessoas que têm dificuldade de aceitar a sua estatura, aceitar a forma que o rosto tem, aceitar a condição financeira que vive, aceitar algumas ideias sobre como a vida é. Então, quando a gente trabalha nessa ideia de autoaceitação, a ideia não é ser conformista, até porque a gente precisa ter projetos, ambições e crescer e prosperar. Isso é um fato que a gente pode e deve caminhar. A ideia da autoaceitação é fazer com que a gente possa ter mais compaixão por nós mesmos. Quando a gente faz isso, pessoal, a gente permite um espaço mais gentil de cuidar de nós. Não apenas do corpo, tá, pessoal? Mas também das nossas emoções e das nossas relações. Então pense aí, quantos por cento você se autoaceita integralmente do jeito como é? Isso diz muito sobre a saúde mental da nossa sociedade. Nesse universo onde as redes sociais predominam e a comparação acontece o tempo todo, muitas vezes a gente nega algumas particularidades nossas e faz com que a gente entre em sofrimento. Então, fica aqui o convite para você pensar comigo. Quantos por cento você aceita integralmente o jeito como você é, a sua história, as suas dores, os seus medos, o seu jeito de ser? Quando a gente pratica, pessoal, essa reflexão de autoaceitação, nós caminhamos para ter mais possibilidades de escolha, para a gente poder se suavizar, para a gente poder fazer um caminhar mais leve e gentil com a gente mesmo. Bom, você deve estar aí pensando, puxa, Davi, quantas reflexões interessantes sobre a vida, sobre como a gente lidar com o sofrimento humano. Mas e aí? No final das contas, o que eu posso fazer para ajudar a mim mesmo ou para ajudar alguém que eu estou percebendo que está em sofrimento mental, um sofrimento emocional? Pessoal, a primeira coisa que eu queria falar para vocês que ainda estão aqui presentes e me escutando é que a gente precisa ensinar para nós mesmos primeiro e depois para os outros algo muito importante chamado autocuidado. Quando a gente cuida da gente mesmo, quando a gente proporciona para o nosso corpo e para a nossa mente escolhas saudáveis, relacionamentos saudáveis, aí sim a gente consegue permitir com que as outras pessoas também possam fazer isso. Então, várias pessoas chegam aqui na clínica falando assim, Davi, eu tenho um pai depressivo, eu tenho uma mãe com ansiedade, como é que eu faço para ajudar eles? Dê o exemplo, diga que você vai para a terapia, faça escolhas saudáveis para a sua vida, porque se essas pessoas que você ama se inspiram em você para se espelhar, dê a elas o modelo de comportamento ou de ideia do que é cuidar de si. Muitas vezes, pessoal, nessa sociedade que nós vivemos de alta performance, a gente não é ensinado a fazer isso. E é por isso que esse vídeo está sendo produzido, para que vocês possam pensar sobre saúde mental, olhando cuidar de si e fazendo escolhas saudáveis. Então, eu gostaria muito de enfatizar que cuidar de si, muitas vezes, é praticar uma atividade física que você gosta, é ter um momento de descontração sozinho ou com a sua família. Muitas vezes é fazer terapia, né? É ter um momento onde você pode preencher-se e esvaziar-se ao mesmo tempo de alguns problemas da vida. Então, a ideia principal aqui desse momento, nessa palestra que vocês estão ouvindo, é permitir escolhas saudáveis para o corpo, para a mente e para a sua consciência. Bom, pessoal, vocês já devem estar cansados de ouvir minha voz
tantas ideias novas. Espero ter trazido para vocês algumas reflexões, ou pelo menos algum incômodo. Eu falo muito isso nas minhas palestras, quando eu estou presencialmente falando, né? Que eu prefiro que as pessoas saiam incomodadas ou com alguma coisinha dentro de si que desperta para fazer um olhar sobre um processo, sobre uma dor, sobre uma ferida que antes não tinha percebido. Então, se você está saindo daqui com esse incômodo, fico feliz que esse vídeo teve esse propósito. Pessoal, seguimos em uma tríade, né? Numa lógica que eu gostaria muito que vocês levassem para a vida de vocês. Nós pensamos muitas coisas, nós sentimos muitas coisas, mas tudo na vida acontece através de uma ação. Então essa tríade, pensar, sentir e agir, funciona o tempo todo, em todo momento. Quando a gente pensa algo saudável, quando a gente sente saúde no corpo, os nossos gestos e as nossas ações correspondem a essa lógica. Então, desejo que vocês aqui estejam saindo refletindo, sentindo e agindo de forma saudável diante do seu corpo, da sua mente e das suas emoções. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de um bom relacionamento com a gente mesmo. E por isso que eu fico à disposição, através do meu WhatsApp e através do meu e-mail, para que eu possa ajudar você a achar essas respostas ao longo das próximas semanas, tá ok? Um forte abraço e a gente se vê em breve. Este foi o Jornal da Ciplat. Obrigado pela companhia. Não se esqueçam de assinar a lista de presença. Bom dia, Boa tarde. boa noite e até amanhã.